Então é isso, boa noite a todas, todos. A gente está iniciando agora esse bate-papo para falar um pouquinho mais do projeto EcoArte Cultivando Amanhãs e a chamada que estamos fazendo para artistas participarem do projeto como oficineiros. Queria primeiro apresentar aqui a equipe que está aqui, que participa desse projeto diretamente, que é a Olivia, a Magê e a Dana e eu. Né? A gente está aí encabeçando a produção do projeto. E então esse é um projeto inscrito pelo Instituto Terra Luminos, mas com essas parcerias brilhantes aí para ele acontecer. Eu vou começar contando então um pouquinho do projeto, depois eu vou passar a palavra para as minhas colegas fazerem complementações. Essa apresentação ela ficará gravada e depois eu vou disponibilizá-la no YouTube para outras pessoas que tenham interesse poderem acessá-la. Então, acho importante começar falando que esse projeto ele é, na verdade, uma parte de um projeto maior que a gente pretende realizar em 2026 junto às escolas públicas municipais de Juquitiba. Nós elaboramos um projeto para acontecer em 2026 em parceria com o Instituto Broto, da Irene, e esse projeto ele foi aprovado então esse ano para ser realizado no ano que vem pelo FEIDRO Alto Tietê. E nós tínhamos inscrito em 2024 no edital um outro projeto que era o projeto das oficinas de arte nas escolas. Originalmente a gente pensava em realizar esse projeto das oficinas de arte no primeiro semestre de 2025, já que o edital era um edital 2024, e nós acabamos ficando na suplência, e só em junho desse ano é que fomos chamados, então, para ser contemplados por esse edital do PROAC. E por isso, pensamos, então, na junção desses dois projetos, que é o Cultivando Amanhãs, com o EcoArte. Então aqui eu estou trazendo agora como esse projeto ele vai ser entregue para as escolas públicas municipais de Juquitiba em 2026. Né? Então é um projeto Cultivando Amanhãs, é um projeto que integra formação para educadores, práticas criativas, vivências de estudo do meio, né? A produção de manifestos e que culmina com a mobilização pública, então com foco no protagonismo infanto-juvenil. Então é um projeto que tem como temáticas os recursos hídricos, os direitos das crianças e da natureza e mudanças climáticas. Esse é o Cultivando Amanhãs. E dentro desse projeto a gente tem então o EcoArte, que está aqui nessa linha do tempo, são essas ações em amarelo. Dentro desse projeto maior Cultivando Amanhãs, a gente vai ter as oficinas de arte nas escolas. Então, que elas vão iniciar em março, vão seguir por abril até maio. Em paralelo, vão estar acontecendo outras ações do projeto Cultivando Amanhãs. Como eu disse, é uma parceria com o Instituto Brotos, então a gente está trabalhando muito a ideia das oficinas também de manifestos, das rodas de crianças, da construção desse pensamento, dessa ação coletiva, a partir da toda a pesquisa que a Irene tem feito, né? E as oficinas, elas culminam com as conferências nas escolas, que acontecem em junho, no iniciozinho de junho, geralmente na Semana do Meio Ambiente. Toda escola faz uma conferência de meio ambiente.
E a ideia é que a gente, nas conferências, sejam feitas as apresentações, exposições, né, dos resultados de cada uma das oficinas. Logo depois da conferências, a gente vai estar também com um cortejo poético que vai acontecer no centro da cidade, que é também o ponto que culmina o projeto Cultivando Amanhãs como um todo, é ir para as ruas e levar todas essas produções também de uma forma de manifesto público, né? E a gente também em junho vai reservar um período para fazer a gravação em locações dos resultados das oficinas, porque o produto final que a gente pretende ter com o EcoArt é a apresentação de um filme, um curta, ficcional, que vai ser uma história que vai ser construída a partir dos diversos fragmentos produzidos nessas oficinas, né? E esse filme, então, ele fica pronto para que em setembro ele seja apresentado nas escolas e também na Conferência Municipal de Educação Ambiental, que é realizado também em setembro pela Secretaria de Educação. Primeiro elas fazem as conferências nas escolas em junho e em setembro os delegados de todas as conferências participam dessa conferência municipal. Bom, então, agora eu estou fazendo um recorte, né, no EcoArt, que aí esse sim é o projeto que tem o fomento do PROAC, né, por meio do PNAB estadual. Nós participamos daquele edital do PNAB estadual para municípios até 50 mil habitantes, com esse projeto. E, como eu disse, primeiro ficamos na suplência e em junho fomos chamados para ser contemplados. O EcoArt, então, ele é o recorte do Cultivando Amanhãs que vai tratar de oficinas, serão 25 oficinas que acontecerão em 7 escolas municipais, em todas do terceiro ao quarto, e na Paulino Bueno, Teresa Comolatti e Recanto das Caipunas, a gente vai trabalhar do segundo ao quinto ano. Lembrando que o Paulino Bueno e o Recanto das Caipunas são integrados, o segundo e o terceiro, o quarto e o quinto são uma turma só, né? Então a ideia é que nesses meses, entre março e maio, cada oficina vai acontecer durante 12 horas. A princípio, 12 encontros de 1 hora, mas existe a possibilidade, caso a caso, da gente estudar oficinas com maior tempo e aí menos encontros. Isso tudo é uma segunda etapa quando a gente for fechar o cronograma com cada escola. Que a gente tem escolas que têm período integral, que por isso tem mais margem para flexibilizar isso, e outras que não, que é período matutino ou vespertino. Então, isso é um caso que a gente vai ter que depois levantar caso a caso após a escolha das oficinas. E, como eu disse, a apresentação ou exposição final de cada oficina vai acontecer na conferência da escola onde a oficina foi dada, que vai ser no início de junho. Depois a gente vai ter um momento que a gente vai repetir cada uma das apresentações, e aí vai ter casos que é uma oficina de artes visuais. Então, a gente vai construir junto com os oficineiros esse caminho para que a gente possa, no final, ter um vídeo que vai ser gravado em junho, editado em julho e agosto e entregue como uma apresentação em cada escola em setembro. Depois a gente vai falar um pouco mais, a Olivia vai explicar um pouco mais qual é essa proposta do filme. Bom, e essa é a pergunta que a gente quer responder com EcoArt, né? Como que a arte pode fazer diálogos e pontes para entender as mudanças climáticas? Eu vou deixar vocês com essa pergunta e vou convidar a Olivia para falar um pouco mais dos conceitos, né, que integram esse projeto. Ei, gente, que bom estar aqui.
Muito bom estar participando desse projeto tão importante aí para o momento que a gente está vivendo, com tantas partes que se complementam. Essa pergunta, ela, eu acho que diz um pouco desse convite que a gente quer fazer para quem que a gente quer trazer para perto, né? Como a arte pode fazer diálogos e pontos para entender mudanças climáticas? Porque eu acho que a gente quer trazer artistas, educadores que também já estão um pouco pensando essas questões, né? Das mudanças climáticas, e a gente falou que o tema também é recurso hídrico, e aí a gente tem como tema uma frase que a Secretaria de Educação nos deu, mas que eu gostei muito, e ela contemplou muito uma coisa que é importante para a gente, que é a frase que eles estão usando na Conferência Municipal de Educação Ambiental, é sou água, não, sou natureza em terra de muitas águas. É muito interessante a gente poder pensar essa perspectiva de a gente como natureza, né? Porque a gente sempre é ensinado que o outro, que é o animal, né? Essas distinções todas, eu acho que é muito legal diluir, é uma perspectiva contra-colonizadora, né? Eu não sei se essa era a proposta deles inicialmente, mas a gente está muito gostando de abraçar essa temática sugerida pela Secretaria de Educação também. E essa pergunta, ela já também traz um pouco essa ideia de artistas que estão já pensando no meio ambiente. E a gente sabe que tem muitos artistas muito talentosos, eu acho, que estão, não sei se tantos, mas artistas muito talentosos aí espalhados por Curitiba. E aqui a gente tem uma oportunidade, né, para a gente poder estar tá exercendo o nosso ofício e sendo bem remunerado, né, sendo e podendo compartilhar esse ofício com as crianças. E aí, como a gente vai falar de mudança climática, eu já queria trazer assim uma preocupação nossa, que é não gerar ansiedade climática, né? A questão da ansiedade climática que está aí como uma realidade que existe, não só nos adultos, mas também já nas crianças. E isso é uma pergunta, né? E aí, no site do Terra Luminos tem uma cartilha muito legal que fala sobre isso. Quem quiser dar uma pesquisada, eu estava lendo hoje, que é a cartilha de educação regenerativa. Lá tem uma parte que fala só sobre ansiedade climática, que é essa preocupação excessiva assim, com o futuro e uma sensação de impotência. E eu já comecei aqui falando um pouco sobre isso, porque eu acho que nessa proposta do EcoArt de juntar, né, valorização da natureza, do meio ambiente, com esse tema da mudança climática e arte, é no sentido de trazer a arte como um caminho já para lidar com essas questões. Porque, primeiro, assim, eu acho que só da gente estar trabalhando a criatividade, isso já é uma ferramenta para a gente lidar com o inesperado, já que a gente está vivendo um momento onde não só o futuro, mas o presente já está meio inesperado, né? Essa semana mesmo eu liguei para a Maísa de madrugada para ver se eu ia para casa dela, porque tinha uma ameaça de um vendaval e meu telhado não é muito bem protegido para vendaval, para tornado, né? Que tinha essa, não sei se vocês ouviram falar dessa ameaça aí. E como que a gente vai falar isso também com crianças, sem gerar toda essa ansiedade, né? E aí, nessa cartilha, eu achei muito legal, que vai falar sobre equilibrar um pouco, não sobrecarregar as crianças com tanta informação, mas sem deixar também de se perpassar por essas questões. A arte, ela vai ser uma forma de lidar com isso, né? A arte sempre é um lugar onde a gente pode ativar nossa sensibilidade, né? Lugares que são dolorosos para a gente, sensíveis, ter um espaço para falar disso e expressar isso e canalizar, né, as emoções. Então, se permitir olhar
E fora que a arte também nos permite focar nas soluções, né? Pensar sempre em solução e ir para a prática. Também é uma recomendação sobre essa questão da ansiedade climática. Então, então o convite é a gente pensar como a arte, como falar disso através da arte. Então, seriam oficinas com práticas sustentáveis, né? Trabalhos em grupo que incentivam também a cooperação. Eu acho que só de não se sentir sozinho também já é uma preparação da gente exercitar esse esperançar. Eu acho que a Irene também fala bastante do esperançar. E a gente está querendo acreditar num futuro regenerativo, e é claro que temos que acreditar e esperançar e não correr o risco de paralisar frente a isso. E aí eu acho que é isso, né? Também a gente entende que a arte, a valorização da natureza, ela é e o vínculo com a natureza, ela é o ponto de partida para a criação de uma sociedade onde a gente consiga assumir, né, atitudes mais sustentáveis, regenerativas. E a arte, ela também pode ser uma ponte também para fazer essa conexão, esse vínculo. Porque aí eu queria, só para fechar assim, essa conceituação grande, lembrar assim, dessa geração. A gente vai estar lidando com crianças de terceiro, quarto ano, na maioria, não só, né, mas é ensino fundamental. E essa geração tá uns mais, outros menos, mas eles têm muito acesso às telas, a maioria. E as telas, né, já tem muita informação e tal, mas principalmente desenvolvem neles um mundo interno e uma dificuldade de lidar com o mundo externo. E a natureza e a realidade é o mundo externo. Então, se a gente oferece a oportunidade na escola de estar refinando, né, esse contato, essa conexão com a terra, o cheiro da terra, a textura da folha, a escuta do som, né, no caso das oficinas de música, tudo isso é um contato, uma valorização de coisas que já estão aqui no entorno deles, em Juquitiba, e eu acho que é um ponto de partida para a gente acessar essa educação regenerativa aí que a gente está querendo. Então, muito especial para mim fazer isso dentro da escola, eu acho, para todos nós, né? Incentivar mais esse tipo de ação dentro da escola. Então, quanto máximo que a gente puder estar oferecendo essas oficinas no ar livre, né, de pé descalço, algumas práticas assim, eu acho que a gente vai pensando junto. Então, era isso assim que eu queria trazer. Antes de eu continuar aqui, eu quero entrar. Ah, não, só complementar uma coisa que eu escrevi aqui que eu falei, que é a arte também, além de tudo, também é a possibilidade de você desenvolver uma paixão e algo que você vai levar aí para onde você for, né? Então, uma nova habilidade, uma paixão por cada uma dessas oficinas. E a gente quer permitir que os alunos possam escolher entre uma oficina e outra. Vou falar disso mais um pouquinho mais para frente e a gente vai olhar o formulário e tudo, mas antes eu quero perguntar se Rafa quer dar uma contribuição aí, Magê, a primeira parte, antes de entrar na chamada. Quer falar alguma coisa, Rafa? Tava vendo se a Magia queria falar algo, mas eu também tenho algo para complementar, sim. Eu queria lembrar assim que como a temática desse projeto é é a ideia do cultivando amanhãs, então a gente quando fala na mudanças climáticas, a gente está querendo olhar muito por essa perspectiva de como que a gente faz, o que que a gente faz hoje para termos um bom amanhã, né? Então acho que é muito nesse lugar, e por isso que quando falamos não queremos chegar no espaço da cidade climática, mas sim porque a gente quer sair da impotência, mas poder ir para a potência, né? Então como que a gente pode, de fato, fazer aqui no nosso quintal, né? Na nossa escola, no nosso entorno, algo para que a gente possa
plantar, né, e cultivar esse futuro que a gente quer. E um ponto também, antes da Olivia entrar no formulário, que aí eu queria também contribuição da Magê aqui, que é assim, a ideia, gente, é a gente quer construir, co-criar um projeto final, que é esse, que terá como plataforma audiovisual, e que esse é o grande desafio, e é um desafio que a gente quer construir junto com os oficineiros. Então a ideia é, a gente vai ter momentos em que a gente vai se reunir durante o processo, a gente já tem uma ideia de um início de um percurso narrativo, né, que a gente está desenvolvendo, mas esse percurso ele não está concluído justamente porque a gente quer olhar para esse conjunto de oficineiros e de oficinas e de práticas que estão sendo propostas para a gente ver como que a gente constrói isso. Então, assim, só trazendo exemplos, quer dizer, a gente pode ter uma oficina que vai trabalhar com artes visuais. E aí, como que eu trago isso? Então, assim, eu posso trazer isso por meio, talvez, de uma cenografia ou de adereços dentro desse vídeo, né? Desse curta que a gente quer produzir. Eu posso, talvez, trazer isso no formato de quadros que podem. Uma parte da história pode ser contada por meio desses quadros. Sei lá, se tem uma oficina de animação. Quer dizer, como que eu posso ter pequenos elementos de animação? Então, assim, a ideia é que esse filme final ele vai ter uma história, mas ele vai ter múltiplas linguagens que vão estar sendo ali representadas para contar essa história. Quer dizer, eu posso ter uma oficina de música e essa música pode entrar, como que essa música pode entrar nessa história. Então, assim, a ideia é que a gente quer que tenha uma unidade. Agora, e o desafio é como que a gente consegue juntar todas essas partes e chegar em algo comum. E esse é o desafio que a gente convida quem está querendo entrar junto no projeto a abraçar com a gente para a gente chegar nesse lugar, né? Sei lá, a gente pode ter uma oficina de vídeo com câmera, com celulares e de repente uma parte desse vídeo ser feito pelos próprios estudantes, enfim, trazendo aqui exemplos de coisas que podem aparecer, né? Então, a ideia é essa, e aí eu não sei se a Magia quer complementar alguma coisa a respeito disso, desse produto. Não, Falei vocês tudo? convidaram tanto que eu vou falar, né? Claro. Claro. Mas boa noite para todos e todas. É, Bom, isso aqui, como o Rafa e a Oli falaram, é um registro mesmo que a gente quer que fique exatamente quem se interessar pela chamada possa chegar perto, né? Tirar dúvidas. E ouvindo a Oli agora, eu fiquei pensando muito nessa potência que a arte tem dentro da escola para dialogar com diversas disciplinas. Então, eu sinto que nós, como artistas, nos colocamos também em diálogo com o ambiente escolar, seja os professores, professoras, a direção, cantineiros, cantineiras, né? Tem algo sobre estar dentro da escola que vai ser, na minha opinião, muito divertido e inspirador mesmo para pensar o espaço escola para além dos muros, né, como um ecossistema mesmo, né, e com esse diálogo entre as disciplinas. Então, eu sinto que isso para nós aqui, né, que eu estou vendo quem está aqui, quem vai nos ouvir depois, né, que são os artistas que estão interessados em se inscrever, em ter esse tema como foco, assim, eu acho que esse naturalmente vai ser um olhar que a gente vai ter, né? Como que a gente dialoga com as diversas disciplinas da escola e pensando que seja mudanças climáticas, seja ecologia, seja natureza em terra de muitas águas, todos esses temas são temas que os alunos, né, já estudam ou já escutam falar. E eu acho que a possibilidade de agir, aprender agindo, aprender refletindo, fazendo algo com as mãos, né? Um pouco como a Oli falou, dessa coisa do se inspirar, né? De encontrar paixões, encontrar habilidades, com um tema que muitas vezes perpassa de forma violenta ou forte demais, né?
ou talvez, às vezes, nem a gente quer tocar nesses assuntos com os jovens. Então, eu sinto que é uma grande oportunidade mesmo de ação, né? De ação amorosa, assim, não criativa. Sim, muito bom. E eu acho que é isso também, né? Eu acho que quando a gente aprende sobre natureza, a gente aprende que tudo é conectado. E aí dá vontade de cuidar. Então a gente aprende sobre cuidado também. E aí cuida um dos outros, né? Eu acho que a arte, ela também traz essa questão do. E aí, dentro do que o Rafa estava falando, do produto final, né? Que é esse experimento audiovisual aí, que a gente quer descobrir junto como fazer, ele traz também a proposta do projeto, que é que esses oficineiros, essas oficinas, que cada uma vai acontecer, às vezes, em escolas que são longe uma da outra, cada um vai estar responsável por uma turma grande, às vezes de 20 e tantas crianças, mas que a gente não esteja isolado. Então, a ideia é que a gente trabalhe junto, né, Rafa? Acho que isso também que você quis trazer, que a gente esteja mais integrado, integrando os artistas da cidade, realmente também fortalecendo essa comunidade de artistas que estão vivendo a natureza, o meio ambiente, pensando nisso. Dentro da escola, dessa forma inspiradora que a Magia trouxe sobre esse ecossistema escolar. Adorei. E vocês acham que a gente abre um pouquinho antes de entrar na coisa da chamada? Pode ser, Estamos a então. gente. Eu ia sugerir isso mesmo, Olivia. Antes da gente apresentar o formulário mesmo e como que a gente elaborou essa chamada para tirar dúvidas bem concretas sobre como preencher e tal, eu queria checar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta e tal, tirar alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se essa minha dúvida está muito lá na frente, porque vocês Pergunte, falaram Chico. dessa coisa da integração, né? O que eu acho que é importantíssimo e faz todo sentido, né? Pelo que eu pude entender do projeto. Eu queria entender um pouquinho nesse sentido da integração que a gente vai ter com os profissionais de educação das escolas. Especificamente na minha área, o visual é multidisciplinar, né? Você tem escrita, você tem desenho, você tem, enfim, pesquisa, um monte de coisa. E eu fiquei pensando que seria bem interessante, pelo menos no que eu penso para o meu projeto, trabalhar com o professor. Em que sentido? Eu fiquei pensando como desenvolver roteiro com as crianças, né? Ainda que seja uma coisa muito simples, de alguns segundos, assim. E eu imagino que isso, para o professor, ele está mais preparado para lidar com essa parte de escrita e produção de texto, ao mesmo tempo que eu entendo que o professor também já tem as demandas dele, né? Então, era isso que eu queria saber, né? Como que vai ser essa integração e o que a gente pode esperar nesse sentido. Maravilha, Chico. Bom, como você mesmo já respondeu na sua pergunta, os professores eles são muito demandados e sobrecarregados. Então, assim, a gente quer que eles queiram, a gente não quer obrigá-los a nada. Esse é um pressuposto nosso quando a gente está levando qualquer projeto hoje em parceria com as escolas. A gente quer oferecer algo que eles queiram receber e por isso se engajam para participar. E se eles não tiverem enxergando aquilo como algo benéfico, ninguém vai obrigá-los a realizar. Então, diante dessa ideia, eu entendo que um ponto importante para a gente, quando tivermos feito a seleção, né, e tivermos esse conjunto aí de oficineiros fechado, é a gente estabelecer, junto com os oficineiros, que áreas de inter-relação, que áreas, né,
interdisciplinares, né, que aquela oficina tem, e ao fechar com as escolas, oferecer já essa opção, né? Ou seja, isso aqui dialoga com essas temáticas, porque a gente já identificou que essas oficinas elas podem acontecer tanto nos momentos próprios de arte, né, que estão dentro do currículo, porque vamos lembrar, isso não é uma atividade extracurricular. Isso é uma atividade que vai acontecer dentro do currículo. E isso é bastante importante e relevante a gente estar conseguindo entrar dentro da grade curricular. A gente não está oferecendo algo para acontecer depois da aula, né? Mas então, isso pode acontecer, inclusive integrando essas disciplinas. Então, uma oficina X, ela pode de repente acontecer num dia na aula de português, no outro dia na aula de artes, ou na aula de ciências. Então, assim, essa possibilidade, ela existe. E a gente vai construir junto com os oficineiros e as escolas no próximo momento. Então, o nosso combinado com a secretaria é que a gente vai selecionar esses oficineiros e vai, então, começar esse diálogo com cada escola. Então, até agora, o nosso diálogo foi secretaria, né? E agora começa o diálogo com cada escola. E aí é o momento para a gente construir essas relações. Mas nos interessa muito que a escola tenha muito interesse em enxergar todas essas possibilidades que nascem, né, a partir da provocação de uma oficina de arte, né? Como se, né, isso é só o estopim de tantas outras coisas que podem acontecer. Ah, tá, entendi. E fora que também, eu acho que até o nosso, sei lá, imagine que o meu projeto seja aceito, eu imagino que aquilo que eu proponho ainda vai se moldando a depender da necessidade das escolas, né? A coisa tem que ser bem, eu imagino, bem maleável, vamos dizer assim, né? Perfeito, Chico. E mais do que as necessidades da escola, as necessidades desse projeto que a gente vai construir a partir de todo esse conjunto de oficinas. Então, a ideia é que a gente, ao fechar esse conjunto de oficineiros, a gente vai se reunir e vai começar a pensar como que a gente constrói esse mosaico que a gente quer construir, tá? Ok. Maravilha. Olivia, então vamos apresentar o formulário, né? Falar um pouquinho mesmo assim, ó, a gente escolheu fazer uma chamada aberta para poder a gente justamente identificar outros grupos, coletivos, artistas que pudessem compartilhar ou compartilhassem desse mesmo sonho que a gente tem com esse projeto. Então, essa chamada é nesse lugar, né? A gente tem uma parte de oficinas que a gente já reservou para algumas pessoas específicas que a gente já tinha em mente, mas a maioria, né, a grande maioria está aberta para essa seleção, para a gente escolher a partir das demandas que surgirem agora, das ofertas que surgirem agora com esse chamamento. Então, é importante que o que a gente quer é que as propostas que vão aparecer nesse chamamento, elas dialoguem com essa vontade nossa de co-criar um projeto comum, ainda que formado de partes muito díspares. E para a gente, é um critério, assim, a diversidade de linguagens é um critério que a gente deseja ver nesse projeto. Então, a gente não quer todo mundo fazendo uma coisa só, a gente quer justamente, o desafio é esse. E também dizendo que nós queremos que os oficineiros não peguem só uma oficina. Nossa vontade é poder oferecer mais de uma oficina por oficineiro. De forma que a gente possa formar, como eu falei, são 20 e tantas oficinas e a gente quer fechar um grupo de 8 a 10 pessoas, talvez menos, vai depender da quantidade de pessoas que se oferecerem aqui para esse projeto, porque aí a gente consegue oferecer mais de uma oficina para o mesmo oficineiro, em escolas diferentes ou em turmas diferentes, mas
com o objetivo de que você também possa pensar numa metodologia e poder experimentar ela em mais de uma turma, o que potencializa também o trabalho do oficineiro, né? Permite uma remuneração melhor, potencializando o trabalho dele. Então, e a gente constrói um diálogo também mais interessante com um grupo menor de pessoas pensando esse projeto comum. Então, esse é nosso desejo também com o projeto. Bom, vamos lá, Olivia, com você agora. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá dando para ver aí, gente? Esse formulário. Ixi, calma aí. Tá super bom. Estamos vendo tudo. Precisava tirar esse daqui. Então, eu vou ler rapidinho aqui, porque eu acho que a maioria. Não, eu vou ter que ler mesmo, porque tem gente que vai assistir depois. Então, bom, como o Rafa falou, a gente optou por abrir, esse é o nosso formulário. E acessando esse formulário, você consegue ter praticamente todas as informações para entender o projeto, eu acredito, né? Mas aí, qualquer dúvida, a gente está aberto aí para quem quiser perguntar aqui ou depois. Então, o projeto EcoArte, Criticando Amanhãs, convida artistas e educadores de diversas linguagens para enviarem propostas de oficinas que unam arte e ecologia para serem ministradas semanalmente em escolas municipais de Juquitiba, no período entre março e maio de 2026, além das atividades pontuais em junho e setembro. Então, só relembrando o que o Rafa já falou, mas assim, os 12 encontros eles vão acontecer entre março e maio. Eu até fiz as contas com o calendáriozinho que eu abri aqui. Realmente vai precisar dos 3 meses. Se a gente pega um feriado, já precisa dos 3 meses para dar 12 encontros até o final de maio. E aí, em junho, acontece a conferência. Então, seria um dia de apresentar isso que durante as oficinas você construiu com a sua oficina. E seja uma exposição, seja um vídeo, seja uma apresentação mesmo, enfim. E aí, em junho também, depois da conferência, vai ter esse momento do registro para esse experimento, né? E, por fim, em setembro, a gente colocou um dia para assistir o vídeo já pronto nas escolas. Então, assim, Olivia, se você pudesse fazer a tela andar, porque a gente não está vendo as coisas que você está falando já. Isso. Desce mais a tela, né, mas é pra porque gente. eu só estou explicando isso Ah, aqui, Rafa. tá. Beleza, tá bom. Eu estou explicando que atividades são essas. Eu estou retomando isso que você já tinha explicado. E aí vai ter esse dia na conferência, que vai ter a apresentação, depois vai ter mais um dia para gravação, que a gente colocou umas 2 horas. Ao todo, são 20 horas de atividade, contando as 12, mais um dia para a conferência, mais 2 horas para esse registro. E a gente ainda colocando uma atividade pontual, que é um dia em setembro, que a gente vai na escola assistir o resultado, né, desse vídeo que foi feito, em todas as oficinas de todas as escolas juntas, lá na escola e fazer um debate, uma avaliação de como foi junto à escola. Então, aí encerra o projeto. Bom, continuando. O projeto é realizado pelo Instituto Terra Luminos, com recursos do Fomento CUT-SP, Programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Indústria Criativa. Edital PNAB. Quem quiser ver o projeto, o edital, né, tem como acessar lá no site da PNAB. Não é, Rafa? Sim. É o projeto EcoArte, transformando percepções ambientais através de práticas criativas em Juquitiba. Esse era o nome quando a gente se inscreveu, agora é EcoArte Cultivando Amanhãs. Faz parte do programa de Ecoeducação do IPL, que reúne uma série de iniciativas de educação ambiental do município.
As oficinas serão realizadas. Gente, me interrompe se ficar muito rápido ou É, tá eu, difícil. eu, eu acho que essas informações já foram passadas. Eu acho que a gente podia mais para os critérios, Né? talvez. É, porque eu acho que a gente já falou tudo isso, né? Tá bom, concordo, porque senão vai ficar muito longo. Isso eu acho só importante falar que, além dessas horas, a gente vai ter encontros com a equipe, né? Logo em fevereiro ou em janeiro, a gente pensou em fazer um encontro presencial entre todos os oficineiros, se conhecer, já começar a dialogar e pensar esse experimento coletivo. Depois a gente vai ter reuniões online. Então, tem essa, né, como está aqui a equipe do projeto, vai facilitar esse diálogo e a sinergia entre as diferentes oficinas. Acho que a gente pode passar para essa parte aqui, né, Rafa? Compromisso e remuneração. Então, vão ser selecionados até 8 indivíduos, serão 20 horas de atividade. Isso eu já expliquei, vou pular. A remuneração total para isso que a gente falou é 3.000 por oficina. Isso se a pessoa pegar uma oficina. Se ela pegar 2 oficinas, aí já é 6.000. E assim vai. Sendo que se ela pega 2 oficinas, talvez ela aproveite alguma coisa que ela já iria fazer em uma na outra. Mas, em geral, acho que vai dar de novo as 20 horas. Né? Não sei se precisa pensar nisso, porque provavelmente vai ser em escolas diferentes. Uma escola e outra em outra, e aí ela vai ter que ir nas 2 conferências e tal. O que muda é que a gente vai ter uma reunião com cada oficineiro. Então, um oficineiro participa do processo de uma reunião, de um encontro com cada um. No nosso acompanhamento, né, vai ser por oficineiro, por oficina, vamos dizer assim, né? Por oficineiro e não por oficina, isso que eu quis dizer. Então também a pessoa vai precisar ir 2 vezes na mesma reunião, né? Por oficina, é isso que você quer dizer. Mas vou passar aqui para as condições de participação, provar a atuação executiva. Isso a gente, inclusive, também a gente está repensando. A gente mantém esse critério de comprovar a atuação executiva, porém, se a gente não tiver tantas pessoas e tem alguém que não tem a atuação executiva, mas tem atuação em outra cidade e mora em Juquitiba, a gente também vai considerar. A gente decidiu considerar porque a gente sabe que tem pessoas que acabaram não conseguindo ainda atuar como artistas na cidade, mas ela tem que ter alguma comprovação de atuação. E, nesse caso, precisariam morar em Juquitiba, né? Então, mas isso também seria tipo uma fila de espera, assim, né? Eu acho que quem comprova a atuação em Juquitiba tem uma preferência. Possuir experiência com a linguagem artística da proposta submetida, possuir experiência com condução de oficinas para crianças, possuir disponibilidade para o cronograma descrito, emitir nota fiscal, CNPJ, ou então um recibo, mas quando a pessoa não tem como dar nota fiscal, aí tem um desconto desses 3.000 que é por conta dos tributos. Estar de acordo com a remuneração oferecida e preencher o formulário até o dia 17 de novembro. Então, para quem ainda não se inscreveu, a gente realmente não vai prorrogar, tá? Vai ser só até o dia 17 de novembro mesmo. E indiquem aí também e avisem que vai ser só até o dia 17 de novembro E eu mesmo. acabei de ver que tem um errinho aí que está dizendo que é 17 de novembro de 2026, mas não é. É 17 de novembro daqui a uma semana, de 2025. Não é, Na não é divulgação, 17 de novembro
2025. Na divulgação tá correto, mas saiu aí no formulário o ano errado. Passou essa. Alguém tem alguma uma pergunta aí até aí? Ou podemos seguir? Isso, a Magê tá coletando e se tiver ela vai abrir o microfone e apresentar, tá bom? Pode ir seguindo que aí a Magê faz isso. Critérios de seleção, diversidade de linguagens e segmentos culturais. Né? Assim, se a gente receber várias propostas na mesma linguagem, a gente vai acabar selecionando uma ou outra e por aí vai. Adequação da proposta ao tema, experiência do artista, disponibilidade para a realização de mais de uma oficina, adaptabilidade às condições de infraestrutura e materiais disponíveis. Isso tudo tá aqui no formulário, que agora eu vou avançar aqui. Aqui também a gente botou o e-mail para caso a pessoa tenha alguma pergunta. E a gente disponibilizou esse mesmo formulário, todas as perguntas que estão no formulário em PDF, porque para não ficar essa coisa de ter que avançar e preencher tudo para ver qual pergunta vai vir. Então, às vezes, a pessoa prefere abrir em PDF para ver quais vão ser as perguntas, se preparar. Enfim, é só uma opção, não é necessário. Vou avançar aqui, então. Bom, aqui é só a questão dos dados pessoais e contato. É importante preencher correto, porque a gente vai usar isso, assim, se a gente selecionar isso, vai estar no contrato depois, a gente vai usar esses dados. A gente precisa ter como contactar, né, a pessoa, precisa estar com o telefone certinho. Isso vai ficar no registro, acaba sendo um mapeamento também para a gente, de saber quem está interessado aí em fazer arte no ambiente com a gente. Então, e aí a gente entra nessa segunda parte. Para você abrir o mic, você quer contribuir com alguma coisa ainda? Não, não, pode seguir, querida. Bom, bagagem artística e profissional. Caso seja pré-selecionado, podemos solicitar envio de comprovantes. Isso para a gente garantir, né? Porque vamos colocar uma pessoa que a gente às vezes não conhece muito dentro da escola lá, com um monte de crianças, e a gente precisa ter garantia que a pessoa tem experiência com a lida do dia a dia da escola, com a criançada, né? E às vezes tá numa sala de aula com 23, 25 crianças, precisa ter alguma experiência. Não é tão simples. E aqui a gente colocou umas opções aqui de linguagens artísticas. Importante ressaltar que é para ser uma linguagem artística, né? Então, mesmo que seja uma manifestação cultural, às vezes não é uma linguagem artística. Claro que tem outras aqui, que não estão aqui, que também poderão ser compreendidas, né? Mas a gente colocou, né? Por exemplo, literatura não está aqui, também pode ser de linguagem artística, eu acho. É uma discussão, mas é isso. Tem esse outro que a pessoa pode vir e preencher aqui com a outra opção, e aí também pode preencher mais de uma opção, às vezes, né? Os multiartistas aí fazendo mil coisas, e a gente quer saber de tudo. Descreva brevemente sua trajetória artística ou do coletivo. Então, tem essa proposta também de poder dar uma oficina como um coletivo, em vez de como um indivíduo. Né? Eu acho que até para essas turmas grandes é legal estar em grupo assim. E aí, como tem essa possibilidade a mais de uma oficina, não, né? Você não necessariamente vai ter que dividir 1.500. Você pode ficar com mais uma oficina, e aí você dá duas oficinas com uma dupla, provavelmente vai ter essa possibilidade. Ou uma dupla, ou um coletivo mesmo, que já tem uma pesquisa, eu acho super massa.
Então, aqui, se tiver o coletivo, a gente quer saber a trajetória do coletivo, se tiver, se for um indivíduo, a trajetória do artista, lembrando que vai ter uma pessoa que vai estar como responsável pelo coletivo. Vai ser essa pessoa que a gente vai acessar, que vai precisar ir nas reuniões. Às vezes, as outras pessoas não precisam estar em todas as oficinas, não precisam estar. Enfim, tem essa maleabilidade dessa questão do coletivo, mas tem que ter uma pessoa responsável para estar ali em todas as oficinas, para garantir que vai rolar. E seguindo. Descreva brevemente sua experiência como oficineiro ou educador, especialmente com crianças. Então, tem esse pré-requisito, como a gente falou antes, de não só ser artista, mas também ter experiência como oficineiro, como educador com criança. Aqui é sobre você ou seu coletivo realizou atividades artísticas no município de Jucutiba. Isso aqui era um pré-requisito, né? A princípio. A gente está agora abrindo, como eu falei, a possibilidade num plano B, assim, né? Prioridade é que já tenha realizado atividade executiva. E aí, por isso, é obrigatório citar também aqui as mais recentes. E para a gente entender a atuação. Aqui tem um espaço para incluir alguma informação adicional. Aqui um espaço para colocar links, que também é opcional. E seguindo. Olha, Fala, antes de Maria. você avançar, a Sol fez uma pergunta boa aqui, vou ler, mas só se você quiser abrir o microfone e fazer a pergunta também fica à vontade, tá? Ela está perguntando sobre materiais. Teríamos uma verba no projeto possível? Porque, no caso, dentre as minhas oficinas existem alguns materiais, nada muito caro, porque as propostas são bem sustentáveis mesmo, porém tem um mínimo de custo. Como seria esse quesito? Colocar no formulário este item? São algumas perguntas, né? Ótimo. Se quiser, eu repito. Então, Tem no formulário, no próximo setor, né, que eu acho que a Oli vai mostrar agora, tem um espaço para que a pessoa coloque as suas necessidades de material, e se ela já tiver uma previsão de custo, seria ótimo. A gente tem uma verba no projeto para aquisição de material, e a gente vai equalizar com as demandas que aparecerem. sim. Inclusive, é uma questão de condição lá não de condição, como é que é? De critério de seleção é essa questão dos materiais, ser compatível, né? Com a verba que é possível. Mas sim, tem essa verba. E aí vai aparecer aqui, porque essa é a parte que vem disponibilidade logística, e aí a gente vai entrar na parte que vai falar diretamente da proposta de oficina e vem agora, né? Aqui é só a questão da disponibilidade logística, você possui disponibilidade de realizar oficinas nas escolas entre março e maio, durante a semana. Aí aqui a gente pediu para colocar quando, né? Se de manhã, de tarde, só de manhã, só de tarde. Às vezes você põe outro, um dia você pode de manhã, outro dia. Isso a gente já ir pensando nessa logística de quem que vai ficar em cada escola, qual que são seus horários. Por exemplo, se você de repente pode todos os dias de manhã e de tarde, menos na quarta-feira. Então ali eu acho que no outro cabe essa informação. Eu posso, mas não posso na quarta, entende? Então a gente poder ter poder ter essa visão, né? Foi interessante aqui que tem uma pergunta da Karine, enquanto você volta aí, que é sobre a entrega final é o vídeo, que o ideal é ter uma costura entre as oficinas. Se o roteiro será feito depois de descobrir todas as oficinas, sim, Karina,
A gente já tem um primeiro esboço de roteiro, mas a gente não quer que ele esteja engessado até que a gente tenha a leitura de todas as oficinas que vão acontecer. Então, a forma com que esse produto, que é o vídeo, né, vai ser construída, vai depender desse conjunto de oficinas que a gente selecionar para acontecer. Então, a gente tem uma verba no projeto para a produção desse audiovisual, né? E a ideia é que ele seja, então assim, só para ficar claro, o produto de cada oficina, ele vai ser a entrega daquela oficina, que é uma apresentação ou uma exposição que vai acontecer na conferência da escola. Logo depois que isso acontecer, a gente vai ter um momento em que a gente vai registrar, aí já em locação e tal, esses produtos conforme o roteiro que a gente vai construindo durante o semestre. E aí essa produção final, ela vira então um segundo produto do projeto. Então não é um só, tem dois produtos, né? O produto é a entrega da própria oficina e o outro produto que é esse experimento audiovisual. Foi. E a gente falou bastante sobre isso, Karina. Não sei se você já tinha entrado. Acho que sim. Bom, mas continuando, acho que a gente pode falar também, vai voltar nisso aqui no final. Você tem disponibilidade de comprometer-se com toda a jornada do Equarte Cultivando Amanhãs, incluindo os 12 encontros com os alunos, as atividades extras e os encontros com a coordenação? Sim, não? Se não, não rola, né, gente? É só o sim que é possível, mas está aqui. Caso deseje, traga mais informações a respeito da sua disponibilidade relacionada à logística e horários, né? E é interessante aqui, às vezes, colocar se você mora perto de alguma escola ou trabalha perto de alguma escola, porque isso vai ajudar a gente a pensar também essa logística depois. Proposta de oficina. Agora que vem mesmo, né, gente? Ao responder as perguntas abaixo, considere o seguinte contexto: uma oficina de 3 meses, com 12 encontros semanais de 1 hora para a turma de aproximadamente 25 alunos do ensino fundamental 1. A oficina deve dialogar com o tema proposto e ter como produto final uma composição artística, ao qual, junto com as demais, comporá a obra audiovisual, como já falamos. E aí aqui, novamente, a gente pede para dizer qual a linguagem artística agora da oficina, porque antes a gente tinha pedido a linguagem do artista. E às vezes ele está querendo oferecer uma linguagem. A oficina, ela junta duas linguagens, às vezes é uma linguagem que não é a principal do artista, né? Ou é a principal, mas ele tem outras. Então, aqui, a linguagem da oficina é importante ser uma linguagem de arte, né? E não simplesmente uma coisa que pode ter um viés artístico, mas que seja uma linguagem artística mesmo. Mas poderia ser, por exemplo, dança-teatro, que mistura dança com teatro, né? Circo-teatro. Está aberto aqui para cada um criar sua proposta. Aqui, sintetizar a proposta da oficina. A gente não colocou o nome da oficina, porque isso eu acho que a gente quer também depois desenhar junto, sabe? Talvez, mas se a pessoa quiser colocar aqui que já tem nome, a gente pode usar também isso. Vou seguir. Dê 3 exemplos de atividades que você deseja propor durante a oficina. Não, rapidinho, vou voltar aqui. Não. Sintetize a proposta. Tá ótimo. Desculpa, gente. Segue. Então, 3 exemplos de atividades, né? Imaginando aí. Fala. Seria assim, a gente queria
quer com essa pergunta poder entender um pouco a abordagem proposta pelo oficineiro. Então, essa é a ideia, né? Quando a gente pede um exemplo de 3 atividades, procura apresentar algo que facilite a gente compreender qual é a sua abordagem metodológica, né? Então, eu acho que essa é a intenção dessa pergunta, e a gente poder entender um pouco mais como que você traduz a proposta que você sintetizou da oficina em atividades práticas. Isso. Imaginando aí que você já vai começar e que, né, o que você iria pensar aí para uma primeira oficina, né, ou uma outra oficina lá na frente, mas realmente descrever essa atividade, como que você vai propor isso, o que você iria usar. Acho que é bem legal para ir imaginando. Aí tem uma pergunta aqui mais profunda, né? O que você deseja que os alunos aprendam em termos artístico-pedagógicos, que tem a ver, assim, e nem é aprendam, é apreendam, ou seja, o que, né, depois dessas 12 oficinas, eles vão sair com alguma coisa, né? E o que você deseja que eles estejam carregando depois disso, assim. Vou seguir. Como a oficina se relaciona com o tema ecologia? Daqui também é uma coisa que é bem interessante de entender, né? Tem muitas abordagens possíveis. Então, é legal discorrer aqui. E aqui tem essa parte que tem a ideia para a composição artística final. Isso daqui não seria para o experimento audiovisual, seria a composição final da sua oficina, que vai depois compor esse experimento final, né? Isso, é Então, como seria a assim, conferência. pensar o que que vai acontecer na conferência, né? Como é que você a turma vai apresentar o produto da oficina na conferência. Claro que provavelmente isso vai ser modificado, porque a gente realmente, depois que a gente olhar para todas as oficinas e selecionar tudo, a gente vai pensar uma narrativa em comum que tem a ver com esse experimento audiovisual do final, então talvez tenha uma adaptação, mas a gente já quer saber uma ideia que você teria de uma proposta possível. E aí aqui tem a pergunta da Sol, né? As principais necessidades de material e infraestrutura para a realização da sua oficina. A gente ficou sabendo que tem uns materiais de circo lá na escola do Recanto dos Manacás, é isso? Eu não tenho Tá na certeza. casa do Soares. Anacá dos Soares, isso. Foi bem Não, legal. agora eu tô na dúvida se é no Maracá. Eu me lembro do Teresa Comolatti, mas talvez. Eu está no Manacá, Ah, tá. mas bom, a gente pode Na época conferir. em que eu trabalhei no Manacás, tinha oficina de circo e teatro. Ah, então foi. Não É no sei, mas Manacá faz um mesmo. tempo, né? É isso, Chico. É no Aí vai Para Manacá. esses lados da fama aqui. colchões lá, daqueles bem grossos, tem material de. Tem trapézio, tecido, e lá eles falaram que poderiam disponibilizar para a gente usar. Assim como algumas escolas têm instrumentos também. Enfim, aí a gente vai, dependendo das demandas, vai conectando com essas escolas. Podemos tirar o compartilhamento, Olivia, para a gente abrir um pouco para perguntas? Já estamos aí no nosso limite, que a gente tinha se proposto a ficar aí no máximo 1 hora nessa conversa. Ótimo. Pois é, eu até peço perdão porque eu acabei lendo meio rápido assim, porque eu fiquei meio com tempo. Não, não ficou não, tá? Eu acho que a gente pode agora checar, né, se tiver alguma coisa, mas eu acredito que a gente passou aí pelo processo e agora é mais perguntar se temos dúvidas, além das que já apareceram ali no chat e a gente já foi respondendo.
Eu vou só aproveitar antes da Sol, comentar uma coisa que a Karina trouxe, né? E eu acabei respondendo lá mesmo. Só para inspirar um pouco isso, assim, que esse formato onde tem o vídeo final e as oficinas é uma mistura entre um diálogo entre artistas para poder gerar esse vídeo final, né? Essa produção de visão e também bastante autonomia para fazer a oficina que você já está acostumado a fazer dentro dessa temática, dentro dessas ideias. Então, vai ser uma mistura de liberdade de criação com diálogo, né? É isso. Ótimo. É bem importante isso mesmo, que a gente não pretende interferir no formato da oficina, mas talvez a gente juntos dialogue sobre a temática da oficina. Como que a gente vai usar o formato, né, a linguagem e a forma com que você já oferece essa linguagem, mas talvez conectando mais com a temática. Então, acho que essa vai ser mais o ponto em que a gente vai construir juntos, né? Eu tenho uma dúvida aqui. Eu gostaria de passar para Sol, que levantou a mão. Na sequência, passamos para você, Chico. Fala, Sol. Abriu? Meu áudio? Abriu. Abriu? Sim. Sim, oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Eu vou falar bem rapidinho, que eu sei que a gente está com um horário bem apertado, mas primeiro eu queria parabenizar pela proposta. Eu até arrepio de falar, sabe, porque a gente vê que não está sozinho, né? São temas tão importantes e tão relevantes, e eu tenho certeza que esse trabalho ele não vai ser só um trabalho para ganhar edital, né? Que ele vai ser sério, que é um trabalho potente, que deixa, enfim, deixa frutos. Isso importa muito para os nossos futuros, de verdade, né? Cultivar amanhãs. Bom, eu tinha algumas coisas anotadas aqui, mas para pontuar uma dúvida que surgiu agora, bem prática, em relação à inscrição, né, das propostas, em relação ao formulário, porque, por exemplo, eu tenho inscritos, só que tá rabiscado 7 oficinas, né? Óbvio, eu não vou colocar todas elas, mas assim, de coisas que eu já pratiquei e a maioria delas diz muito respeito ao cuidado, né, com a ecoarte e tudo mais, então a gente acaba formulando quais que melhor se encaixariam para esse perfil, né? Mas aí, quando eu começo a inscrever nesse formulário, eu vou precisar abrir um novo formulário para um outro projeto, ou eu consigo, ou na mesma inscrição eu coloco projetos diferentes. Qual é o formato que para vocês ficaria mais interessante para analisar as oficinas? Então, o ideal seria, eu acho, quero checar aqui com as parceiras, mas o ideal era que você abrisse um formulário para cada oficina, Tá, porque vai permitir que você explore melhor, especialmente aquela parte final, né, que é a explicação da oficina, melhor. O que você pode fazer, Sol, faz um primeiro completo, e os próximos você pode só botar um idem, já, sei lá, põe o seu nome, não precisaria entrar com todos os outros detalhes adicionais, explicando a formação e tudo mais, mas passa pelo menos por esses itens, sim. porque eles são obrigatórios, mas faz o preenchimento da última parte específica para cada oficina. Eu acho que ficaria melhor organizado para a gente poder olhar para isso, tá? O que que vocês acham, Olivia e Magê Perfeito. aí? Tá, Eu acho acho, que seria bom. Legal. eu acho que ia ficar bem confuso, porque tem partes que eu acho que você vai acabar tendo que talvez falar de duas vezes de coisas diferentes. Não tem espaço para isso mesmo. É, Mas Aham. realmente Beleza. você pode colocar, já está na inscrição qual? já não, a gente vai conseguir identificar. Coloca o seu Qual? nome o seu nome completo, um primeiro completo completa tudo e os outros você só coloca o seu nome e vai colocando não se aplica, NA, qualquer coisa assim que a gente entende, obviamente, que se trata de
segunda inscrição do mesmo oficineiro. Certo, E perfeito. pergunto para ele também, eu acho que até recomendo, às vezes, quem já se inscreveu, que está escutando aqui, quiser mandar uma outra oficina, né? Ou Isso. quiser Aperfeiçoar o que já fez, fica à vontade. pode mandar mais de uma inscrição. Mas você tinha outras dúvidas, Sol. Quer fazer mais alguma? Essa é a parte mais Não, importante para na nós aqui, verdade, tirar as dúvidas. tá bem anotadinho aqui tudo que eu tinha de dúvidas. A Olivia tirou algumas que era bem a respeito do formulário, porque eu só tinha lido aquela introdução, eu não cheguei a avançar. E aí, depois eu vou conversar basicamente com o Rafa, por fora, talvez, Tá bom. porque há muitos anos atrás a gente comentou sobre a animação, né? Alô? Ai, acho que é porque eu tô com vídeo. Nós estamos te Cinema de ouvindo. animação. Estamos te Estamos ouvindo. ouvindo. Tá me ouvindo? É porque Sim. quando abre o vídeo às vezes fica ruim. Mas enfim, depois eu acho que eu posso conversar com o Rafa em particular, porque eu tenho umas oficinas que eu já fiz em Pernambuco sobre os princípios do cinema de animação, que eu fiz na época até um projeto com surdos e tudo, e a gente uma vez comentou sobre unir, porque ele trabalha com a parte tecnológica e eu trabalho com princípios do cinema de animação. E aí, pensando sobre o que vocês falaram no início, né, de despertar essa coletividade entre as oficinas, eu não sei exatamente o que o Rafa vai propor, mas às vezes a gente pode unir ali uma coisa com a outra, né, e de repente entender. Eu não sei se a área que ele vai propor tem a ver com cinema, a parte digital, mas, enfim, a gente pode pensar em trabalhar de forma coletiva depois que esse grupo também tiver, né, lapidado e organizado quem de fato ficará. Mas eu fiquei feliz de ver os rostinhos e é isso, eu vou fechar minha fala, senão eu falo muito também. Até mais. Perfeito, Sol. O Rafa, que é o Rafael Francisco, o Chico, para os íntimos. E você podem também se Sim, é o reunir. Chico. E se vocês podem também se reunir e propor uma outra oficina. E é isso que a gente está querendo fomentar aqui, essas possíveis conexões que possam aparecer a partir dessa provocação, tá? E terem as suas oficinas individuais e terem uma oficina coletiva, tá valendo tudo, gente. Rafa, Chico, você tinha uma pergunta. Então, eu vou complementar o que a Sol falou e vou fazer a pergunta. Sol, nossa, eu vou adorar. Tudo que você tiver, vou querer saber, vou querer aprender. E eu tenho uma ideia que eu não tinha pensado para essa oficina, mas se a gente pode conversar, eu não sei a questão do circo, a questão do teatro, mas de animar atores. Mas isso depois a gente conversa. Eu acho que dá Uau! pra fazer umas coisas legais. Você diz E como aí, pixelation? Oi? Você diz como pixelation? Não. Depois eu explico a ideia. Tá. Depois a gente vê se a gente consegue fazer essa conversa. Tá. A minha dúvida é quantos alunos o oficineiro, o mínimo de alunos e o máximo que o oficineiro vai atender. As turmas, elas têm em média 30 alunos, mas aí pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, tá? Mas O a oficineiro ele vai média ter que é. atender uma sala de aula inteira, assim. Exato. Por quê? Porque a Entendeu? gente está entrando dentro do horário Da escola. das aulas, do currículo. Uma das possibilidades, é bom que você trouxe essa questão, Rafa, porque uma das possibilidades é a gente. E isso vai ser. O que foi acordado com a secretaria é que isso vai ser um ponto que a gente vai pactuar com cada escola. Porque, como eu disse, tem escola que tem período integral, que tem mais flexibilidade, outras menos. Mas um dos desenhos possíveis é, ao invés da gente dar a oficina por turma, a gente oferece todas as oficinas no mesmo horário e os alunos daquelas turmas, terceiro e quarto ano, escolhem a oficina que eles querem fazer. Isso é um desenho possível.
Então a gente vai estar lá tendo 4 oficinas, sendo oferecidas, sei lá, 4 oficinas no mesmo horário e os alunos vão fazer a escolha pela oficina que eles querem. Esse é um desenho que a gente gosta bastante, mas que a gente sabe que em algumas escolas isso pode não funcionar por conta do espaço físico ou por conta mesmo da grade de horários. Então isso não é uma possibilidade, mas isso ainda não está fechado. Então, a Ok. outra possibilidade é a gente trabalhar com a turma inteira no horário que está disponibilizado para a turma, entendeu? Ok. Não tem como dividir a turma, porque normalmente não tem espaço físico na escola. É uma sala por turma. Então, o que a gente pensou em fazer é isso, tipo, tirar a galera da sala e aí naquele horário aquela sala vai ser de uma área, outra. Às vezes tem uma oficina que pode ser no lado de fora, mas eu acho que em geral são até 30 alunos, mas em geral são 22, 23, né? Que eu É, saiba, a maioria, e às vezes é menos é. também. Mas, Depende um pouco mas tipo, no Raízes a gente tem média de 30 alunos por turma. Mas outras escolas são 20, 25, como a Olivia falou. A Karina fez uma pergunta aqui, né, sobre o tempo da oficina. Então, a gente está pedindo para que você apresente uma proposta para oficinas com duração de 1 hora. Mas a própria Sol já andou me procurando sobre essa questão. Pode ser que a gente consiga, nas escolas de tempo integral, disponibilizar 1 hora e meia. Porque são escolas que têm mais flexibilidade no horário, né? Os alunos passam o dia inteiro na escola. Aí, nesse caso, você vai oferecer as suas 12 horas em menos dias. Em vez de precisar ser 12 encontros, você consegue fazer em 9 encontros. Sei lá. Então, isso pode vir a acontecer. Se você tem uma preferência por uma oficina, oferecer uma oficina com um tempo maior, você já coloca lá no formulário para a gente já ir identificando essas necessidades. O que acontece é que, a princípio, a secretaria foi bem enfática em dizer que 1 hora é um tempo possível para a gente partir. Mais que isso, vai ser uma negociação em cada escola, como eu disse. Todo mundo travou ou fui só eu? Não. Bom, mais alguma dúvida, gente? Eu Então, tenho só mais uma dúvida. Essa é muito poxa, simples. fala, Fran. Se alguma dúvida surgir nesse caminho, é pelo e-mail Isso. que eu Você procuro? pode acessar aquele e-mail que nós criamos, que é o ecoarte@tl.eco.br, ou pode nos procurar no WhatsApp, né? Eu, a Olivia, a G, estamos aí disponíveis para poder ajudar. Se quiserem priorizar, falar primeiro com a Olivia, que a gente está concentrando essa parte toda de inscrição com a Olivia. Mas estamos disponíveis também se precisar trocar alguma ideia, tá bom? sim, pode falar por WhatsApp mesmo, se preferir. Mas também temos esse e-mail, tá bom? Bom, gente, é isso então. Agradecendo aí a presença, pedindo para vocês também ajudarem a compartilhar esse material, o, a inscrição. O Sol, uma coisa importante que você falou. Assim que vocês entram na primeira página, lá embaixo, a Olivia já falou isso, mas eu vou destacar. Você consegue baixar o formulário inteiro em PDF. Então, se você não precisa começar a fazer uma inscrição para poder ter acesso a todas as informações, você pode baixar o formulário em PDF e aí você com calma organiza e depois só entra lá para fazer a inscrição oficial, tá bom? A Dana acabou de colocar no chat Isso, esse formulário em formulário em PDF, PDF para tá? facilitar ver todas as perguntas que vão aparecer.
Gente, obrigada por quem veio, tá? Agradecer a Sol, o Rafa, a Karina pelas perguntas. Foi muito bom poder ter ouvintes aqui para esclarecer, que eu sei que tem muitas pessoas que não puderam estar aqui e vão querer assistir a gravação. Maravilha, gente, valeu. Vou fechar aqui. Juquitiba